Capítulo 233, Viagem ao campo. O funcionário da entrada da academia olhou para o grupo de Lit como se fossem um bando de loucos. Normalmente, um grupo de 5 seria perfeito, mas a academia desaconselha a entrada na floresta. Não temos equipe, portanto, caso aconteça alguma coisa, as equipes de resgate podem chegar muito tarde. Além disso, muitas bestas mágicas foram feridas ou mortas, para que possam guardar rancor contra os humanos. Tem certeza de que não está disposto a reconsiderar? Lembre-se de que você não pode abrir os portais nas proximidades da academia sem um passe especial. O grupo assentiu em uníssono. Mesmo que não pudessem entrar na academia, ainda poderiam escapar de qualquer perigo que encontrassem. Eles pagaram os pontos de mérito necessários e saíram pelo portão da frente. Nós caminhamos ou voamos? Perguntou Lit. A viagem já era diferente do que ele havia planejado, então ele não tinha pressa. Caminhar. A cidade mineira fica a apenas 20 quilômetros da academia. Glória respondeu depois de verificar em um mapa. Devemos levar apenas 5 ou 6 horas para chegar lá. Podemos usar esse tempo para apreciar a paisagem enquanto procuramos plantas mágicas ou tesouros naturais. Nada nos impede de voar, caso nos cansemos de andar. Glória assumiu a liderança do grupo e Lit pediu que ela o ensinasse a ler o mapa. Ele ainda era um homem da cidade. Ele não conseguiu entender onde estava sem olhar para o sol. Ao longo dos anos, ele havia explorado a floresta de Travna até saber como as costas de sua mão. A floresta ao redor da academia tinha uma vegetação mais densa, dificultando a caminhada em linha reta. Tendo guardado as provisões da cantina, eles não precisavam caçar, mas Lit usava a visão da vida de vez em quando para verificar o ambiente. Quanto mais eles se afundavam na floresta, mais seu instinto de caçador dizia que havia algo errado. Havia pouca vida selvagem por perto, muito pouco, considerando que durante o ataque, os mortos-vivos de Balcor não tinham motivos para incomodar animais normais. Mesmo que alguns deles tivessem fugido de suas tocas, depois de tanto tempo, eles deveriam ter retornado. A menos que algo tivesse acontecido. Apesar do grupo de Lit ter muita consciência do ambiente, eles não encontraram nenhum tesouro mágico durante as 2 primeiras horas. Por outro lado, muitas vezes se perdiam forçando alguém a voar e anotando as respectivas posições do sol e da academia. Glória sabia ler o mapa, pelo menos em teoria. Foi a primeira vez que ela utilizou seu conhecimento, por isso estava propensa a erros. Ainda não consigo usar magia dimensional. Lit informou o resto do grupo após outra tentativa fracassada. Você pode. Kila deu um sermão nele, tirando algo de seu amuleto dimensional. Só que as matrizes da academia impedem qualquer tipo de feitiço de longo alcance, além das que voam. Ainda podemos trocar ou alternar, mas qualquer corredor dimensional que se estenda por mais de 10 metros é interrompido. Como você sabe tanto sobre a academia? Lit checou os livros em Soluspedia e havia apenas informações vagas sobre a natureza das matrizes. Além disso, ao contrário dele, Kila não havia realizado experimentos ao longo do caminho. Era difícil sentir falta de alguém cantando. Gostaria de dizer que descobri isso enquanto estávamos caminhando, mas a verdade é que, depois de concluir a magia dimensional e a necromância, tenho muito tempo livre em minhas mãos. Então, quando vocês têm suas aulas de especialização, passo muito tempo na biblioteca. O professor Ruth costuma estar lá e adora falar sobre magia dimensional. Ele me ensinou muito durante nossas conversas. Ele não é tão ruim assim que você o conhece melhor. Lita sentiu. Ele realmente tinha suas reservas sobre o professor, mas não tinha tempo nem vontade de falar sobre ele. Seus instintos continuavam lhe dizendo que algo estava errado, mas nem a visão da vida nem o senso de mana percebiam uma ameaça. Sem o conhecimento do grupo, a professora Fargus acompanhou desde que deixaram a academia. Ela manteve distância, usando um artefato para não perder seus traços. Segundo Laditiris, o alvo é um desperto. Se eu chegar muito perto, ele me verá com a visão da vida. Ela pensou. Não sei qual é o objetivo deles, mas o comportamento deles é definitivamente suspeito.
O grupo continua se movendo de forma irregular. Se não fosse pelo artefato, eu já os teria perdido. A garota que os lidera é um mestre da desorientação, digno de sua mãe. Você não tem ideia de onde estamos, estou certo? Freya perguntou. Não, você não tem. Glória voou acima das árvores, retornando alguns segundos depois. Estou pegando o jeito, não se preocupe. Fique na ponta dos pés, pessoal. Litos avisou, farejando o ar e reconhecendo um cheiro familiar. Bolachas recebidas. Agora eles estavam perto o suficiente para permitir que ele distinguisse o pseudo-chilrear dos sons reais dos pássaros. Todos prepararam sua arma, mas ninguém estava preocupado. Todos haviam melhorado aos trancos e barrancos desde o exame simulado e clackers eram uma ameaça apenas se conseguissem pegar sua vítima de surpresa. Quando os monstros os invadiram de todas as direções, inclusive de cima, não ficaram mais tão confiantes. O que os preocupou não foram os números, mas o tamanho. Clackers eram bestas mágicas do tipo aranha, tinham corpos negros cobertos de cerdas compridas que serviam como órgãos sensoriais, com pontos vermelhos por toda parte. Eles deveriam ter o tamanho de um labrador, mas os que os atacavam eram do tamanho de um ser humano. Uriel gostaria de amaldiçoar sua má sorte, mas estava muito ocupado lançando uma barreira para desviar o espeto ácido que tinha certeza de que seus inimigos empregariam. No entanto, em vez de usar suas teias e ataques de longo alcance, os clackers nas árvores cortam seus fios, caindo através da barreira aérea enquanto espécimes ainda maiores estão avançando. Glória e Freya já haviam ativado a guarda total, um feitiço de magos cavaleiros que lhes dava total consciência de combate ao ambiente em um raio de 5 metros, 5 pés. Glória rapidamente alcançou Uriel, enquanto Freya fez o mesmo com Kila. Os dois mataram rapidamente todas as aranhas que haviam pousado perto de seus amigos. Suas espadas poderiam facilmente atravessar os inimigos, enquanto seus escudos flamejantes conjurados no fogo e na terra interceptariam os ataques que chegavam e causariam queimaduras dolorosas. O papel de um cavaleiro mago era ganhar tempo suficiente para seus aliados lançarem seus feitiços. Lit desviou de um clacker que estava caindo, esmagando a cabeça com uma única mão antes que pudesse aterrissar. Depois de enfrentar um valor, ele mal podia considerar aqueles aracnídeos de grandes dimensões uma ameaça. Lit tirou do bolso as adagas que havia encantado durante as aulas do Forge Master. Foi uma boa ocasião para testá-las, uma vez que suas lâminas eram curtas o suficiente para integrar-se perfeitamente às técnicas de combate dele. Lit disparou para frente, interceptando os maiores que estavam atacando eles. Ele infundiu seu corpo com magia de ar e fogo, aumentando sua força e velocidade. Um único punho foi suficiente para esmagar a cabeça de um clacker ousado o suficiente para tentar mordê-lo. Estando Lit sozinho contra dezenas, as aranhas pensaram que o fariam mal, percebendo seu erro apenas quando fosse tarde demais. Lit se moveu tão rápido que seus órgãos sensoriais mal conseguiam determinar sua posição. Sempre que ele se aproximava de um inimigo, uma ferida aberta aparecia. Entre seu talento em localizar pontos vitais e suas armas, cada um de seus ataques era paralisante, se não letal. Apesar da qualidade média dos punhais, a força de Lit, juntamente com seus encantamentos, era mais do que suficiente para perfurar o exoesqueleto dos monstros e depois abri-los como se fossem de papel. As armas que ele estava empunhando eram uma encantada com a magia do ar e a outra com a magia do fogo. O primeiro foi envolvido por correntes de ar, aumentando sua borda a ponto de poder cortar pedras. A lâmina do último estava tão quente que faria o sangue e as entranhas de suas vítimas ferverem a cada ataque. Mesmo que eles conseguissem sobreviver, os clackers feridos estavam com tanta dor que só podiam se enrolar no chão, se contorcendo incontrolavelmente. Lit havia escolhido aqueles punhais porque queria ver se os aracnídeos evoluídos sentiriam medo por suas vidas ou compaixão por seus parentes. A julgar pelas reações deles aos gritos de agonia de seus irmãos caídos, a resposta foi afirmativa para ambos.
Os batedores na frente de Lit pararam de avançar, usando o cuspe ácido para mantê-lo longe de seus companheiros feridos. Lit sorriu, enquanto com um giro de punhos ele assumia o controle dos ataques que chegavam com a magia da água e os enviava de volta para onde eles vieram. As aranhas foram pegas de surpresa. A maioria deles ainda estava cuspindo enquanto seus corpos começaram a sofrer os efeitos de seu próprio ácido. Lit então bateu o pé esquerdo no chão, transmitindo sua mana e vontade, fazendo lanças de rocha e romperem do chão que empalou seus inimigos. Todos os clackers ao seu redor estavam mortos ou agonizantes, então ele lançou um olhar por cima do ombro para verificar os outros. Apesar dos esforços, os 4 companheiros já estavam cercados. Argolas! Uriel gritou, liberando os feitiços que ele armazenara para repelir as ondas de batedores sem perder tempo para cantar. As meninas seguiram sua liderança, usando a enxurrada de feitiços para se libertar do cerco e transformar seus inimigos em carne moída. Lit correu de volta para ajudá-los, apenas para descobrir que seus colegas de equipe tinham a situação sob controle. Killa estava usando magias rápidas de nível 3 para matar os clackers acima de suas cabeças, enquanto Uriel usava uma mistura de magias de primeira mágica e de nível 1 para bloquear todo tipo de ataques de longo alcance direcionados contra os 4. Cada um de seus feitiços era fraco demais para prejudicar os inimigos, mas ele poderia lançá-los com rapidez suficiente para desviar os espetos ácidos e queimar as teias que os clackers estavam jogando contra eles antes que pudessem causar algum dano. Fria e Glória estavam balançando suas espadas sem parar, cortando as que chegavam muito perto. Ao contrário dos punhais de Lit, suas espadas penetravam profundamente no inimigo e liberavam um pulso de magia negra que fazia seus órgãos desabarem. A especialidade dos magos cavaleiros era a capacidade de convocar um escudo de torre elementar que flutuava no ar de acordo com a sua vontade, sempre deixando a mão livre para usar poções ou lançar feitiços. O que eles estavam usando no momento era chamado Phantom Blade. Suas armas foram engolidas por energias místicas que, usando suas lâminas como modelo, poderiam estendê-las temporariamente, triplicando seu alcance de ataque. As Phantom Blades eram feitas de luz, por isso eram leves, dando a magia total liberdade de movimento. A desvantagem foi que estender a lâmina exigiria foco e mana. Eles não conseguiam mantê-lo sempre ativo, mas apenas usavam em pequenos intervalos sempre que a situação permitia. Mesmo que os efeitos do feitiço durassem apenas um golpe, bastariam para derrubar pequenos grupos de inimigos de uma só vez, tornando inútil sua vantagem numérica. Era apenas uma questão de tempo até que todos os clackers fossem mortos, mas eles se recusaram a recuar. É incrível o quanto todos progredimos nesses poucos meses. Durante o exame simulado, um grupo muito menor de clackers quase destruiu minha equipe. Era mais equilibrado em termos de talentos, mas não havia trabalho em equipe ou coordenação. Não importa quantas aranhas os atinjam, eles não conseguirão romper. Hora de terminar isso. Pensou Lit. Ele colocou os punhais na dimensão do bolso, para ter as mãos livres para lançar seu feitiço de ar mais forte. Desde o último avanço, sua sintonia com a energia mundial aumentara bastante, mas alguns batedores ainda estavam muito próximos de seus companheiros para obter conforto. Manipular um feitiço apenas com sua mente era muito arriscado. As mãos de Lit brilhavam como uma energia amarela, que ele costumava desenhar vários círculos que flutuavam no ar enquanto ele estava balbuciando bobagens no caso de alguém estar olhando para ele. Então, ele juntou as mãos antes de movê-las para o campo de batalha. De cada círculo irrompeu um raio apontado para o inimigo mais próximo. As aranhas das árvores gritaram para avisar seus companheiros no chão sobre o perigo iminente. Os raios moviam-se em zigue-zague, mais lento que o normal, mas ainda eram muito rápidos. A maioria dos raios atingiu seu alvo, deixando para trás um cheiro pungente de ozônio e carne queimada. Alguns clackers conseguiram evitá-los no último segundo, mas o resultado permaneceu o mesmo. Os raios simplesmente os perseguiram, movendo-se para o próximo alvo assim que o primeiro não existisse mais.
Os companheiros de Fargelit continuaram espantados ao perceber que cada raio se parecia com uma cobra em movimentos e aparência. Lit conjurou 10 deles, controlando um com cada dedo, como aprenderá durante as aulas de necromância. Sejam mortos-vivos ou massas de energia, todos eles são bonecos dançando em suas mãos. Ele nunca parou de avançar durante o ataque, para ter uma visão melhor de seus aliados e inimigos. Suas pernas nunca saíram do chão, ele simplesmente deslizou um pé na frente do outro, usando todo o corpo para controlar o fluxo de mana do feitiço com precisão cirúrgica até que apenas os 5 jovens ficassem de pé. Capítulo 234 Olhos. Do ponto de vista sobre as árvores, a professora Farg estava queimando de inveja. Como diabos alguém tão jovem já pode ser um desperto? Dediquei toda a minha vida à coroa antes de ser escolhido para me tornar um membro do corpo. Ainda assim, não entendo por que Lady Therese está tão preocupada com ele. Ele é apenas um garoto estúpido com mais poder do que cérebro. Os companheiros de Lit não compartilharam suas perspectivas. Pelo contrário, eles ficaram surpresos. Isso era trovão perseguidor. E Uriel não podia acreditar nos próprios olhos. É um feitiço de mago de guerra. Onde diabos você aprendeu? Da biblioteca. Nos últimos meses, Lita estudou muitos feitiços diferentes das várias especializações, procurando aqueles que eram mais fáceis para ele imitar. Ele não teve tempo de entender os princípios de magia falsa subjacentes a cada aula de mágica, então se concentrou nos feitiços que tinham algo em comum com os céus. Trovão Perseguidor era simplesmente a versão mágica de nível 4 do seu feitiço Checkmate Lanças. O verdadeiro feitiço do Mago da Guerra permite marcar seus alvos durante o lançamento do feitiço, algo que Lit não foi capaz de reproduzir. No entanto, sendo um verdadeiro mago e fazendo uso de seus reflexos intensos, ele foi capaz de alterar o curso de cada raio à vontade. Cara, como você encontrou tempo para aprender outra especialização? Autodidata nisso. Você está esmagando minha autoestima. E Uriel estava apenas brincando. Às vezes, estar tão perto de alguém 2 anos mais novo que ele, que era mais forte, aparentemente mais talentoso e tinha um suprimento infinito de surpresas, fazia com que se sentisse bastante inseguro. Menos latidos e mais feitiços. Glória repreendeu os dois. Você conhece o ditado: onde houver um clacker, espere encontrar mais 100. Precisamos recarregar nossos anéis antes que eles retornem. Lit não tinha usado nenhum de seus anéis, então ele apenas fingiu recarregá-los. Ele usou esse tempo para pensar no comportamento das aranhas. Você está certo. Isso não faz sentido. Enquanto lutavam contra mim, notei que eles eram capazes de pensar por si mesmos. Eles deveriam ter entendido que sua estratégia era inútil. A menos que eles estivessem apenas ganhando tempo. Disse Lit. Maldito seja, e essa caminhada é estúpida. Glória amaldiçoou sua má sorte. Vamos sair daqui. Ela ainda tinha que terminar de falar quando o chão abaixo deles se transformou em areia movediça e gavinhas feitas de terra enroladas em seus membros, puxando-as para o chão. Os 5 reagiram em uníssono, se teleportando para fora da areia movediça. As gavinhas foram cortadas ao atravessar os remanescentes dos feitiços dimensionais. Os tentáculos separados se transformaram em lama quando o feitiço que os animava falhou. Mantenha a distância. Glória ordenou. Se nos agruparmos antes de encontrar a posição inimiga, apenas ofereceremos a eles um alvo mais fácil. Prepare-se para se mover novamente. Lita ativou a visão de vida, virando a cabeça, acima e abaixo antes de encontrar a resposta. Enquanto o grupo lutava contra a onda de pequenos clackers, alguns monstros totalmente desenvolvidos, do tamanho de touros, haviam se enterrado no subsolo e transformaram a clareira em uma armadilha mortal. A força dos atiradores de teia estava apenas em número, mas os clacker soldados eram bestas mágicas totalmente desenvolvidas e podiam usar a água e a magia da terra. Não apenas eram fisicamente muito mais fortes que um filhote, como também eram espertos o suficiente para não subestimar inimigos tão perigosos.
Eles forçaram seus subordinados a agir como bucha de canhão enquanto preparavam o campo para garantir sua vitória. Mesmo relutantes em jogar fora suas vidas, os lançadores de teias não tiveram escolha a não ser obedecer. Os soldados haviam recebido sua autoridade da mãe e ela era um ser absoluto para eles. Desafiá-la significava tornar-se o jantar de seus irmãos junto com os intrusos. É uma armadilha. Lit não sabia do plano dos soldados, mas ele podia vê-los se movendo logo abaixo dos pés. Eles estão se escondendo no subsolo. Precisamos sair daqui. Antes que Lit pudesse terminar de avisar seus companheiros, novas garras de terra irromperam do chão e o agarraram, Eurial e Plória. Ao mesmo tempo, Kila e Fria caíram em buracos que se abriam logo abaixo deles. Kila gritou de surpresa, mas Fria havia aprendido sua lição após a tentativa frustrada da vida de Eurial. Ela manteve a calma, se teleportando para resgatar Kila e trazendo-a para a segurança em uma árvore próxima. Existem 4 Clackers capazes de usar magia embaixo do solo. Solos avisou Lit que ainda estava lutando para liberar as mãos para piscar. Seus núcleos de mana são apenas verde claro, mas sua força física está a par de protetor quando ele ainda era um Ri. Eles só precisam de um golpe para matar um humano normal. Lita sentiu, usando força bruta para se libertar das restrições. Ele usou a magia da água para congelar os tentáculos que restringiam seus companheiros. O feitiço não era poderoso o suficiente para bloqueá-los completamente, Lit não podia correr o risco de congelar seus aliados até a morte no processo. No entanto, ele conseguiu desacelerar os tentáculos o suficiente para Glória derrubá-los, libertando a si mesma e a Eurial, permitindo que se teleportassem. Lit seguiu sua liderança, mas as árvores em que haviam se escondido começaram a inclinar-se. 2 soldados os arrancavam com magia da terra, enquanto os outros 2 geravam uma saraivada de estilhaços de gelo tão grossos e longos quanto um braço para impedir que suas presas fugissem. O grupo se teleportou novamente em segurança, mas sua mana estava prestes a acabar. Eles haviam se esforçado durante a luta anterior e teleporte era um feitiço muito caro de mana. Droga! Se tentarmos voar para longe, os fragmentos nos espetarão, mas se continuarmos escondidos atrás das árvores, eles as arrancarão novamente. Como diabos eles podem nos ver debaixo do solo e como você consegue fazer o mesmo? Kila estava revirando o cérebro para encontrar uma solução para a situação deles, mas não havia muito que eles pudessem fazer enquanto o inimigo permanecesse escondido. Ela usou um feitiço de terra, abrindo um buraco no chão e revelando parcialmente um dos Clackers. Na minha marca, ataque minha posição com tudo que você tem. Lit gritou pulando da árvore, perto do agora visível soldado. Seus companheiros imediatamente entenderam suas intenções e gostariam de amaldiçoar sua loucura ou pelo menos tentar detê-lo. No entanto, a situação deles era desesperadora o suficiente para forçá-los a poupar o fôlego por cantar seus feitiços. Marca. Lit usou troca assim que tocou o chão e foi substituído por um Clacker estupefato. O soldado ainda estava tentando entender a situação quando 2 raios atingiram-no. Graças à sua afinidade natural com a magia da terra, a criatura instintivamente se protegeu usando a magia de fusão, para que não fosse ferida fatalmente. No entanto, o choque foi forte o suficiente para debilitá-lo, deixando o soldado paralisado. Glória e Fria exploraram a abertura para pular primeiro em suas espadas traseiras, perfurando a cabeça e o corpo do Clacker com suas lâminas até os punhos ricochetearem em seu exoesqueleto queratinoso. O soldado caiu de lado, suas longas pernas arranharam o ar em agonia até que a criatura parou. Enquanto isso, Lit podia vê-lo mais próximo dos olhos dado brilhando no escuro, todos os 8. Está canalizando a magia da terra, por isso deve ter alcançado algum tipo de visão da terra. Talvez eles possam rastrear suas presas seguindo as vibrações produzidas quando se movem pelo chão. Solos ponderou. Não sei e não ligo. Respondeu Lit. Ele finalmente conseguiu dar tudo de si, fazendo Solo se transformar em sua forma de luva.
Suas garras de pedra, impulsionadas pela magia da fusão, permitiram que ele atravessasse facilmente os corpos magicamente endurecidos dos soldados. O Clacker mal teve tempo de notar o desaparecimento de seu companheiro quando viu uma pequena figura disparando contra ele na escuridão. Seus olhos brilhavam com a energia amarela característica da magia do ar, todos os 7. A cabeça de Lith havia se tornado uma lousa preta com 7 olhos ardendo de raiva e mana. 2 novos pares de olhos apareceram, um acima e outro abaixo eram os olhos dos humanos. A 7ª era uma fenda vertical aberta no meio da testa. O Clacker foi forçado a mudar o alvo do seu feitiço. Estava conjurando um pilar de pedra para arrancar a árvore que sua presa estava escondida atrás, mas agora ele a usava para tentar impedir o atacante. Lith zumbou no escuro. Ele podia ver o fluxo de mana do feitiço e só precisava de um passo lateral para evitá-lo. O pilar de pedra colidiu com o teto da caverna, enchendo o ar de poeira. O Clacker ficou chocado, mas manteve a presença de espírito para evitar lançar outro feitiço. Lith já estava muito perto. Cuspiu ácido na sua frente. O inimigo estava muito perto para evitá-lo, então o soldado avançou, infundindo-se em magia da terra para explorar a abertura que estava prestes a ser criada. No entanto, Lith tinha visto esse truque inúmeras vezes e estava pronto para isso. Ele congelou o ácido enquanto ele ainda estava no ar, tornando-o inofensivo antes de dar um tapa de lado. Lith enfiou a mão direita na boca ainda aberta do Clacker, lançando uma bola de fogo. A explosão emitiu apenas um som abafado. O exoesqueleto do soldado, polido pela magia da terra, era forte o suficiente para suportar o golpe. Infelizmente, seus órgãos internos não eram. A criatura entrou em colapso sem emitir nenhum som, deixando os 2 últimos soldados quase assustados e sem sentido. Um decidiu fugir para alertar o resto da ninhada da ameaça iminente, enquanto o outro se manteve firme, para ganhar o máximo de tempo possível contra a monstruosidade que se aproximava. Decidiu usar o espaço confinado combinado com sua superioridade física superior para atacar o inimigo com seu próprio corpo endurecido ao extremo, não lhe dando espaço para se esquivar. Lith fez o mesmo, deixando feitiços de lado e disposto a testar seu corpo contra uma besta mágica. Os 2 se chocaram a toda velocidade, os braços de Lith contra as pernas frontais do soldado. A aranha era maior e mais pesada, mas Lith foi fortalecido por mais de um elemento. O Clacker se viu deslizando para trás, usando as 6 pernas restantes para segurar o chão para evitar cair, enquanto as frontais rachavam. Seu exoesqueleto se partiu em vários pontos. Lith foi forçado a parar e seus braços também racharam, mas eles começaram a curar no mesmo momento em que foram danificados. Ele rangeu os dentes e ignorou a dor, cobrando novamente com fúria renovada. Lith agarrou as pernas frontais feridas, arrancando-as e deixando a criatura louca de dor. Sua cabeça estava agora exposta, então o Clacker usou a magia da terra para conjurar gavinhas da terra para se proteger. Antes de serem totalmente formadas, Lith já havia agarrado a cabeça do soldado com as 2 mãos, inundando-a com a magia das trevas que a enfraqueceu até explodir como um balão. Lith jogou a carcaça para o lado, perseguindo o último inimigo. Uma vez lá fora, ele viu que o soldado não tinha ido longe. Mesmo que eles estivessem sem energia, seus companheiros sabiam que se a fera mágica conseguisse escapar, era provável que ela voltasse com reforços. Eles haviam cercado Clacker e lentamente o estavam desgastando com o trabalho em equipe. Nenhum de seus ataques foi forte o suficiente para matá-lo, mas eles impediram que ele escapasse ou se concentrasse em um único alvo. Sempre que o soldado tentava atacar, os que estavam nas costas e nas laterais o atacavam com feitiços ou espadas, interrompendo o lançamento de feitiços ou fazendo tropeçar. A criatura já estava louca de fúria. Seu recuo foi interrompido e todos os seus ataques foram impiedosamente frustrados, um após o outro. Quando Clacker percebeu Lith se aproximando via visão de terra, seu desespero forçou sua mão. O soldado infundiu-se com a magia da terra até a borda e avançou, desconsiderando sua segurança.
Glória cortou uma das pernas, Fria abriu uma ferida aberta nas costas, enquanto Uriel soltou todos os feitiços deixados em seus anéis, afastando duas das pernas e fazendo Clacker perder força. Somente graças ao ataque combinado Quilla conseguiu evitar ser perfurada no coração e, em vez disso, levou uma perna da frente ao ombro. O Clacker foi mortalmente ferido, mas se recusou a se render. Ele jogou fora o corpo de Quilla e tentou recuperar o equilíbrio para continuar escapando. O rugido bestial ressoou, sacudindo a floresta. Outro não. Glória amaldiçoou. Nossa má sorte nunca vai acabar. Ela virou-se para a fonte do som, descobrindo que não havia nenhum inimigo novo chegando, apenas um borrão que ela conseguiu identificar como Lit graças ao seu treinamento. A visão de sangue, vendo um de seus companheiros aparentemente mortalmente ferido, o trouxe de volta à noite em que Protetor morreu. O sol ainda estava alto, então as sombras que cercavam seu corpo foram reduzidas a uma névoa fina. Lita estava cercado por um brilho vermelho, como se houvesse um fogo dentro dele pronto para pôr tudo em chamas. Apesar de sua intenção de matar não ter como alvo seus companheiros, era forte o suficiente para fazê-lo sentir um calafrio percorrendo seus espinhos. Uriel e Fria ignoraram o sentimento, correndo para ao lado de Quilla. O primeiro verificou que não estava envenenado enquanto o último tratava a ferida. Glória percebeu que, apesar de ter lutado lado a lado várias vezes, era a primeira vez que testemunha um Lit verdadeiramente enfurecido. Durante o segundo exame ou a emboscada, ele sempre se mantinha calmo. Entre a névoa, o brilho vermelho e seus olhos brilhando com poder desconhecido, Lit parecia mais assustador do que qualquer coisa que ela já havia lutado. Continua no próximo vídeo.